Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago uma resenha sobre A Vila dos Tecidos, que é um livro que faz parte de uma saga familiar, publicado pela editora Arqueiro aqui no Brasil e escrito pela Anne Jacobs. A Vila dos Tecidos se passa na Alemanha de 1913, ou seja, um ano antes do início da Primeira Guerra Mundial. Se passa na cidade de Augsburgo. Então a gente tem aqui uma história que tem um contexto histórico inserido, basicamente, digamos assim, um contexto histórico arquitetônico, porque a gente não tem muito sobre a história da Alemanha naquela época. Apesar da história se passar em 1913, um ano antes da Primeira Guerra Mundial, a gente não tem muito essas tensões da guerra. Eu acho que aqui, nesse primeiro livro, já que, se eu não me engano, é composto por 5 livros, essa série, a gente tem mais a apresentação dos personagens, né? E um pouquinho ao final do livro a gente tem as tensões de que estavam, né, do que estava acontecendo ali na Alemanha, né? Tensões políticas. Então eu pelo menos comecei a história achando que ia ter uma parte da pré-tensão, pré-Primeira Guerra Mundial, mas a gente não teve. O que a gente tem aqui são personagens que vivem em uma mansão, é uma família rica que tem uma fábrica de tecidos e os seus empregados. A história ela é vendida como Downton Abbey, então seria uma Downton Abbey alemã. Então eu comecei a ler muito com os personagens de Downton Abbey na minha cabeça. Até porque a gente tem essa família rica e tem os personagens secundários que são os funcionários da casa. Então Downton Abbey veio sempre ao longo da história na minha cabeça. Bom, a gente tem aqui a Marie, que é a protagonista da história, uma órfã de 18 anos. Ela teve que sair do orfanato, né, porque já estava com 18 anos, não podia ficar lá. E a dona do orfanato, ela conhecia o dono da mansão, né, o Meuser, que é o senhor ali da casa, o dono da fábrica, o pai da família, que ele faz doações para esse orfanato. Então, a diretora conseguiu um emprego para Marie na casa dele como ajudante de cozinha. E quem assistiu Downton Abbey sabe que ajudante de cozinha é a função mais abaixo, mais inferior que uma mansão pode ter. Então, assim, a Marie, ela enfrenta preconceito dos empregados, assim, porque ela é ajudante de cozinha, quase uma Zé Ninguém. E principalmente porque ela é órfã, vinda de um orfanato, então, assim, a origem dela é muito menosprezada também. Mas a Marie, ela cresce ali na funcionalidade da casa, porque a filha caçula dessa família, a Catherine, que, se eu não me engano, ela é chamada de Kitty aqui, ela é uma menina artista, né? Ela pinta e é muito assim, muito alegre, extrovertida. Ela se encanta pela Marie, descobre que a Marie sabe pintar também, começa dando aulas de pintura para Marie. Na verdade, Marie pinta melhor do que ela. Então, assim, elas começam uma amizade e é uma amizade assim tão forte que a Marie sobe de cargo, acaba virando camareira, né? E para quem assistiu Downton Abbey também sabe que camareira tá ali na casa em si, sabe de muita coisa da família, é intimamente ligada a quem ela serve. Então ela acaba virando camareira da irmã da Kitty e da sua irmã, que é a Elizabeth. A gente tem um pai que é o dono da fábrica, que não é de origem nobre, mas que cresceu e que enricou por meio do trabalho com a fábrica. Temos a mãe, que é de origem nobre e que não tem tanto papel ali, ela é mais
personagem que fica ali na funcionalidade da casa, que cuida da casa, se preocupa com os filhos. Então ela é uma mulher típica da sua época, digamos assim. E tem a irmã, Kitty, tem a Elizabeth e tem o filho também, que é o Paul, que é o protagonista da história. Ele é, se eu não me engano, estudante de direito que mora em Munique, que acho que é a cidade mais próxima, ou maior cidade de Ansburgo, uma coisa assim. E ele mora em Munique e fica assim, indo e voltando, né? De Munique para sua casa, e nessas idas e vindas ele acaba conhecendo a Marie e se encanta, se apaixona pela Marie. Então a gente tem aqui um romance entre o dono da casa, o herdeiro e a empregada da casa, assim. Uma das coisas que me incomodou aqui nessa história é que o romance deles não é muito bem desenvolvido. É como se ele se apaixonasse e se apaixonou e pronto, assim, não teve um desenvolvimento, foi de repente, sabe? Então eu acho que um dos pontos negativos da história é esse. O desenvolvimento do romance não foi muito bem feito. Ele se apaixona e decide largar a faculdade e ele quer trabalhar na fábrica. Na verdade, acho que sempre foi uma vontade dele, mas a família queria que ele se tornasse, que ele se formasse e tudo. Mas o sonho dele sempre foi trabalhar na fábrica ali do lado do pai. E a gente tem a Marie, que é essa jovem órfã que ela não sabe muito da sua origem, mas ela vai acabar descobrindo o que aconteceu com a família dela, né, com os pais. E a história da vida dela está intimamente ligada ao pai dessa família e à fábrica de tecidos. E a gente também tem essa filha mais nova, que é a Kitty, que é a artista, que tá ali nos bailes, entrando nessa fase da vida, né? E cheia de pretendentes. Temos a irmã, que é invejosa dessa irmã, a Elizabeth, tem inveja da Kitty, porque a Kitty é alegre, artista, magra, a Elizabeth é gorda, né? Assim que ela é descrita. E a Elizabeth, ela tem muita inveja da irmã, porque a irmã tem muitos pretendentes, ela não tem tantos assim. E a gente vai ter esse conflito aí de irmãs. A Kitty, ela, como eu falei, ela é uma artista, então, assim, parece que ela sempre tá... Eu não gostei muito da construção da Kitty, porque parece que ela sempre tá muito avoada, pensando muito em arte, mas não é porque a pessoa é artista que ela sempre tem que estar, parece que, em outro planeta. E tem momentos que a Kitty, ela tem uns acessos assim de riso, parece um pouco descontrolada mentalmente. Pelo menos no começo da história a gente tem um pouco disso e parece que do meio pro final ela se estabiliza, sabe? Então, assim, uma construção de uma personagem que me incomodou um pouco. A Elizabeth, apesar dela ser invejosa, e digamos assim, que seja a vilã da história, ela é melhor construída, sabe? Quando você lê, você tem essa sensação. É uma história, assim, que eu acho que poderia ter pontos melhores, mais bem construídos e tratados aqui, e que poderia ser uma boa história. Não que ela seja ruim, ela é boa, mas ela poderia ser melhor, digamos assim, eu acho. E também eu acho que o contexto histórico daria uma riqueza para essa história muito boa, né? Porque a gente está ali pertinho da Primeira Guerra Mundial. O final do livro já é 1914. Então, assim, poderia ter mais também. Eu acho que pecou nisso, sabe? A história ficou muito nisso, muito nos personagens, no que acontece. Eu acho que é uma introdução, realmente. Na história deles, o que acontece na fábrica, o pai adoece, e aí é uma doença assim muito chocante para a família.
e tem a responsabilidade do filho, que começa a trabalhar mesmo, de fato, na fábrica. Tem os segredos desse pai, que o pai tem esse segredo de como é que ele conseguiu esse sucesso da fábrica, que está intimamente envolvida, esse segredo está envolvido com a Marie. Então, assim, eu acho que esse primeiro livro ficou muito focado nos personagens, né, introdução desses personagens pra gente, e eu acho que o segundo livro vem com um contexto histórico mais Primeira Guerra Mundial, até porque a gente tem um personagem que é um soldado do exército alemão e que ele está envolvido com a família, né, mais especificamente com a Elizabeth, então eu acho que o segundo livro vai entrar mais nisso. Eu não sei se eu vou ler. Deu vontade de ler o segundo livro para ver se tem mais desse contexto histórico. O segundo livro é As Filhas da Vila dos Tecidos. Né? Eu acho que já vai focar mais na segunda geração, né? No Paul, na Marie, na Elizabeth e na Kitty. Vamos ver se eu leio. Vocês já conheciam a Vila dos Tecidos? É uma aposta da Arqueiro, né? Como uma saga familiar. Tá aí, tem vários já livros publicados aqui no Brasil. Se vocês já leram, me contem aqui. Se não ficaram interessados por meio dessa minha mini resenha, sem spoilers. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam se vocês gostaram, isso ajuda o meu canal a crescer. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!